Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar outro grupo funcional. Nós falamos sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que têm apenas carbonos e hidrogênios. Nós podemos ter hidrocarbonetos de ligação simples, que são os alcanos, de ligação dupla, que é os alcenos, de ligação tripla, que é os alcinos, duas ligações duplas, que são os alcadienos, né? E a terminação dos hidrocarbonetos termina com O. E agora nós vamos começar com esse grupo funcional, tá? A gente fala que é os grupos funcionais oxigenados, ou seja, que possui oxigênio em sua fórmula. O primeiro grupo funcional que nós vamos iniciar é o álcool, tá? O álcool ou alcoóis são substâncias que possuem o grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Portanto, o seu grupo funcional é esse daqui, ó. Tem esse OH. Então, essa é a principal diferença entre um hidrocarboneto para um álcool. Lá nos hidrocarbonetos, nós temos apenas carbonos e hidrogênios. Ponto. Aqui no álcool, a gente vai ter somente e exclusivamente ligação simples. Ele vai ser apenas um carbono saturado. Não existe um álcool com ligação dupla e nem tripla, tá? Quando tiver com dupla, é outro nome, que eu vou explicar depois, que é o enol. Mas, assim, o álcool é só com ligação simples e vai apresentar essa hidroxila, que é o OH. Sempre vai ter em alguma parte perto do carbono esse OH. Você viu que só tem tracinhos e OH não é hidrocarboneto, é o grupo funcional álcool. A nomenclatura dos álcools, né? O que acontece? É basicamente do mesmo jeito da outra, dos hidrocarbonetos. Por isso que eu peguei demais no pé de vocês aprenderem esse quadrinho aqui, ó. Eu coloquei de novo. Prefixo, um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, hept, 8, oct, 9, non, se fosse 10, dec, pelo menos até o 10 ou 12. Se for ligação simples, an, ligação dupla, em, ligação tripla, in. Agora, o grupo funcional álcool, ele vai terminar com ol, ó, álcool, ol. O final vai ser O. A gente vai finalizar o final do grupo funcional, a terminação da nomenclatura com a palavrinha OL. Do hidrocarboneto era só apenas O, hidrocarboneto, O. Aqui é álcool, então vai terminar com OL, tá? Então, aqui a cadeia principal, ela vai ter a hidroxila, tá? E aí, gente, é necessário a gente também enumerar, só que aqui a nossa enumeração da cadeia principal é de acordo com o mais perto possível da hidroxila, que é o OH. Nesse exemplo aqui, ó, o primeiro exemplo, eu coloquei um carbono. O prefixo de um carbono é met. No caso, só tem ligação simples, an. E como eu tenho esse hidroxila, é ol. Metanol, tá? Nós temos o metanol. Aqui, ó, nós temos quantos carbonos? 2. Prefixo de 2 carbonos, et. Ligação simples, an. E o final vai ser ol. Aqui nós temos o etanol, ó. O etanol é 2 carbonos com OH, tá? Aqui o outro exemplo. Aqui, gente, ó, 3 carbonos. Met, et, prop. Né? Tanto faz se eu começasse a numerar desse lado ou desse outro lado. Nesses dois exemplos aqui, como tinha um carbono, se eu quisesse numerar, eu ia falar um ol. E aqui também, se eu fosse enumerar, ele ia ficar um ol, porque eu teria que enumerar o mais perto possível da hidroxila. Nesses casos, quando tem 3 ou 4 ou 5 carbonos, você tem que enumerar, porque esse carbono, ele vai mudar o número dele. Então, aqui, tanto faz se eu começasse desse lado ou do outro lado. Começou desse lado, ó, 1, 2, 3. 3 carbonos, prefixo de 3 carbonos, prop. Ligação, né? Aqui, simples, an. Aonde que está a hidroxila, que é o OH? Ele está no carbono número 2 e a terminação vai ser ol. Então, propan, no 2, tem hidroxila e termina com ol por conta da hidroxila. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente, ligação simples, an. Aí, tanto faz se eu começasse a numerar 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Tudo ia ficar com o número 3, a hidroxila. Então, 5 carbonos pente, ligação simples an, a posição da hidroxila está no carbono 3 e a terminação vai ser ol. Esse exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4.
Aí aqui, gente, eu já coloquei quando tem ligação dupla. Quando tem ligação dupla, ele não vai ser um álcool, ele vai ser um enol, tá? A próxima aula eu vou falar mais desse grupo funcional, mas eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem. Ó, aqui tem ligação dupla. E aqui tem nossa hidroxila. Aí, o que acontece aqui, ó, gente? 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Aí, vocês estão observando que a hidroxila tá aqui, ó, entre o 2 e o 3. Então, aqui a gente vai começar a enumerar, ó, 1, 2. Pegar e deixar essa hidroxila com número menor, tá? A prioridade é deixá-la com número menor, tá? A hidroxila é prioritária em relação à dupla. Então, aqui, ó, um carbono, 2, né? 3, 4. A ligação dupla está entre 3 e 4. Eu coloco o número menor que é 3 em, porque tem ligação dupla. Aí aqui no carbono 1, 2. No carbono 2 eu tenho a hidroxila, né? Só que eu coloco 2 ol. Então aqui eu coloquei esse exemplo aqui, tá? Mas esse grupo funcional é um enol. Enol é quando tem ligação dupla, tá? Se não tiver ligação dupla, se tiver só ligação simples, é um álcool. Cuidado que álcool só tem ligação simples. Enol, né, que é um tipo, um derivado de álcool, só que com ligação dupla, que ele é insaturado, você tem que falar a posição da dupla e falar a posição da hidroxila. Esse exemplo aqui a gente colocou um radical, ó, mas sempre a nossa ligação aqui, onde que está a hidroxila, que é o OH, eu tenho que numerar o mais perto possível dele. Então aqui, ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Só que antes disso, ó, 1, 2. No 2, nós temos a hidroxila. E no 3, nós temos o radical. Então, vai ficar, ó, 3. O radical que tá aqui é o metil. Aqui nós temos quantos carbonos? 5, então é pente. Ligação simples an. 1, 2. No 2, nós temos a hidroxila e termina com ol. Então, aqui, só revisando para vocês. O álcool vai ser apenas ligações simples. E vai ter a hidroxila, tá? Que é o OH. Eu tenho que falar a posição dessa hidroxila. Né? Primeiro eu falo AN, depois eu falo a posição que está essa hidroxila e termino com OL, tá? E aí eu conto a quantidade de carbonos, né? C1, C2, C3, que nem aqui, ó, 3 carbonos próprios, ligação simples AN. A posição da hidroxila no 2, terminação OL, que vem de álcool, tá? Então, o álcool, alcoóis, são, né, compostos de funções oxigenadas que têm apenas a hidroxila e ele também tem apenas a ligação simples, ou seja, o álcool é saturado. Agora, aqui nesse exemplo que eu coloquei, é um grupo funcional chamado enol. Enol são hidrocarbonetos que têm a hidroxila, que é o OH, porém ele vai ter a ligação dupla. A terminação desse grupo funcional vai ser ol, só que eu tenho que enumerar o mais perto possível da hidroxila, e aí aqui nós temos 4 carbonos, é but, tá? Aí a nossa ligação dupla, eu tenho que falar primeiro a dupla, né? Tá entre o número 3 e 4, eu pego 3, falo que nós temos no carbono 3 uma ligação dupla que é em, aí depois eu falo que no 2 eu tenho a hidroxila, que é o OH, tá? E termino com ol. Então, basicamente é isso, gente. Álcools são hidrocarbonetos com ligação simples, que tem a hidroxila. Eu falo os carbonos, falo AN, falo a posição que está a hidroxila e termino com ol. Enol, eu vou enumerar o mais perto possível da hidroxila, aí eu vejo aonde que está a ligação dupla, né, para deixar ela com o número menor, aí eu coloco em, aí depois eu venho e coloco aonde que está a hidroxila e o final ol, tá? Então é isso. Obrigada.